O assunto que vai ser abordado nessa noite é justamente para falarmos do o ministro consciente, vamos dizer assim, a consciência do ministro em relação ao seu ministério. Nós vamos citar a Bíblia, a mensagem do profeta também. Não queremos criar nenhum tipo de polêmica, mas sim trazer um esclarecimento bíblico e pela mensagem, com alguns testemunhos também acerca desse assunto, porque o profeta disse que ninguém gostaria de ser enganado. E eles esperam, o povo espera de seus ministros uma transparência, uma, uma resposta para aquilo que eles precisam para não serem enganados. E a pior coisa que um homem pode ter ou descobrir no final de sua jornada é que ele foi enganado. E nós, ministros, os homens de Deus, foram estabelecidos justamente através da unção do Espírito Santo, no dom que Deus lhe deu, para dar ao povo a confiança, a segurança de que aquilo que eles têm crido e o caminho que eles têm tomado são caminhos que lhe trazem segurança. Ninguém quer se encontrar, irmãos, naquele dia, como virgens nécias, tendo ouvido ou seguido alguém que não lhe deu a plena segurança, a certeza, o esclarecimento, a palavra que livrasse eles, né? Que livrasse eles. Quantas decepções haverão no juízo, diz o profeta. Ele disse, as decepções que haverão no dia do juízo não são as decepções das prostitutas, dos homossexuais, dos ladrões, dos homicidas, dos estupradores. Essas pessoas já sabem que, ao encontrar o juízo, não lhe resta outra coisa a não ser a condenação. Ele disse, mas a maior surpresa são aqueles que aqui deram a vida, fizeram tudo o que podia e chegar lá naquele dia e serem reprovados, quando o próprio Senhor dirá assim, apartai-vos de mim, vós, que eu não vos conheço, vós que tens praticado a iniquidade. Então, cabe a nós, irmãos, no momento que nós estamos vivendo, e a palavra aberta, a mensagem aberta, em todos os sentidos, nós conhecermos também a natureza de cada ministério que Deus estabeleceu para a sua igreja. Nós sabemos que temos 5 ministérios que vão vestir a noiva. Ela só pode ser aperfeiçoada, vestida com esses 5 ministérios. Mas precisamos saber também que esses ministérios precisam ser vindicados, têm características, têm requisitos que esses ministérios precisam para executarem o plano de Deus. Né? Precisam para executar o plano de Deus. Se você olhar no Velho Testamento, você vai ver homens que serviram como sacerdotes por muito tempo, mas chegou um determinado tempo de suas vidas que eles perderam o seu lugar como sacerdote. E quando eles perderam a visão, perderam a liderança, nós encontramos então que Satanás, através do próprio povo, através dos próprios membros, adentraram e tornaram aquilo que antigamente era uma bênção de Deus, tornaram então um lugar impuro, um lugar desagradável a Deus. Podemos lembrar de Eli, podemos lembrar daquele outro sacerdote, muito fiel a Davi, depois o traiu, e que Salomão o expulsou do templo ali. Foram homens que tiveram suas histórias marcadas na Bíblia, seus nomes estabelecidos na Bíblia, chamados. Agora, precisamos conhecer, então, de perto, através do Espírito Santo, essa estrutura ministerial para reger o nosso destino eterno. Porque nós, como ministros, não somente estamos esperando levar um povo ao céu, ao rapto, nós também lutamos, como disse Paulo, eu luto para me encontrar na primeira ressurreição. Nós queremos, acima de tudo, também estarmos preparados para estarmos ali, para desfrutarmos dessa gloriosa bênção. Mas para que nós possamos alcançar essa perfeição,
nós precisamos compreender também quem é que está nos vestindo, quem é que está nos colocando a roupagem adequada para esse momento nupcial que a noiva está se preparando nesses últimos dias. Então, é um assunto muito vasto, mas está cheio de escrituras e de mensagem que também esclarece para todos nós a condição de cada um, a condição de cada um. Eu creio de todo o meu coração que nós precisamos dar verdadeiramente ênfase a isto. Se você olhar naturalmente, a gente vê homens chamados de médicos, doutores, e que fizeram trabalharam em grandes hospitais, e lá adiante descobre que ele nunca teve um diploma, que tudo foi forjado, tudo foi fabricado. São médicos que estão na função, ou estiveram na função, mas nunca foram preparados para isso, nunca passaram nos requisitos que deveria ter sido passado para que eles alcançassem esse diploma. E foram desmascarados como charlatões. Imagina quantos falsos pastores, a Bíblia fala de falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas. A Bíblia fala de todos esses homens, dos quais Deus tem o verdadeiro. A Bíblia também fala dos falsos. Mas nós precisamos, nesse tempo, desmascarar esse tipo de comportamento, para não sermos decepcionados também naquele dia, quando chegarmos ali e ouvir que o nosso líder, o nosso pastor, foi arrolado no meio daqueles falsos pastores, os quais o próprio Jesus disse: eu não vos conheço, praticantes de iniquidade. Então, precisamos ter muita segurança nesta hora. Aos Romanos, o capítulo 12, porque temos sempre que ler uma escritura, nós encontramos isso aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Aos Romanos, o capítulo 12. Então, nós vamos dar prosseguimento a esse assunto sobre o ministro consciente, a consciência de nossa responsabilidade e até onde nós podemos garantir ao povo, com o dom que Deus tem dado para nós, a segurança que eles precisam e que eles merecem. Então, nós estamos aqui como uma conferência com o irmão Neville, e nós vamos dar sequência a esse trabalho, né, Neville? Pode falar? Que Deus continue nos abençoando, um assunto maravilhoso, não é? Gostaria de chamar a atenção de todos os nossos ouvintes agora. Preste atenção nesse verso 3 que o pastor leu aqui. Na nossa Bíblia em português, há algumas imperfeições na tradução, como nós temos chamado a atenção aqui algumas vezes. Eu sempre digo, é uma excelente Bíblia, a João Ferreira, uma excelente tradução, mas não é tão perfeita quanto a King James. No verso 3, veja como diz diferente esse verbo. Leia para nós, pastor, o verso 3, como está em português, e eu vou ler como está em inglês aqui, e inclusive está fiel ao original grego. Pode ler, pastor, por favor? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança,
conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Completamente fora do contexto, a maneira que está escrito aí. Aqui diz assim, ó, pois eu digo, através da graça que me foi dada, pois eu digo para cada homem, através da graça que me foi dada, para cada homem que há entre vós, que não pense de si mesmo além daquilo que deveria pensar. Não pense de si mesmo. O que Paulo está dizendo aqui é para que todos nós conhecêssemos as nossas limitações. Para que Paulo, olha, você não vá se considerar além daquilo que você é. Querendo dizer assim, não se intrometa a fazer um trabalho para o qual você não vai dar conta, você não tem o chamado. Por exemplo, um pastor fazer trabalho de mestre, o mestre fazer o trabalho de um evangelista, um profeta fazer o trabalho de um pastor. Paulo está chamando a atenção para que o ministro possa conhecer a si mesmo qual é o seu chamado, qual é a sua vocação. Nós temos recebido críticas aqui, mas o Salomon Neville que prega essas linhas, os demais não pregam. Mas nós estamos cumprindo a palavra de Deus, cada um está cumprindo seu papel, cada um está cuidando do seu chamado, da sua vocação. Então ele diz aqui que nenhum homem pense mais além daquilo. E eu tenho que me reconhecer segundo o trabalho que Deus me chamou para fazer. O pastor, sabendo quais são as delimitações do trabalho que Deus lhe chamou para fazer. E não pense mais do que aquilo. Nós sabemos que dentro do ministério de alguém, Deus pode lhe incrementar, aumentar a sua capacitação, aumentar as suas virtudes, para que ele possa fazer um trabalho mais abrangente ou não. Alguns homens, é verdade, pastor, alguns homens são preguiçosos. Alguns homens não fazem o dever de casa e não crescem. Eles não entenderam. E o que me chama a atenção, pastor Maia, inclusive do trabalho do senhor, particularmente a mim chama a atenção, e eu quero compartilhar com vocês, é a preocupação que o pastor Maia tem em um trabalho pastoral na igreja, que é coisa pouco vista nos dias de hoje. O pastor Maia tem um interesse, eu percebo, em ter um trabalho pastoral sólido, de liderança, porque, afinal de contas, pastor, até o senhor falou esses dias, se o senhor puder falar um pouquinho para a nossa audiência a respeito da responsabilidade do pastor. Em outras palavras, eu lembro que o senhor disse algo mais ou menos nessas palavras, de que o pastor é o responsável geral do trabalho. E inclusive o senhor disse assim, não é o evangelista, não é o apóstolo, não é o mestre, não é o profeta, ali aqueles profetas do quinto de Efésios, mas está nos ombros do pastor, que nós acabamos de ler antes aqui de começar o trabalho, quando Paulo mandou chamar de Mileto, e ele disse assim, vós vos constituído bispos sobre o seu rebanho. E o profeta disse, aqui na mensagem Apocalipse, livro de símbolos, ele diz, olha, o seu pastor, quando ele se para aqui na plataforma ministrando a palavra de Deus, ele é o anjo de Deus para a igreja, o mensageiro para a igreja. Portanto, o pastor nunca deveria sair da palavra, mas continuar diretamente reto com a palavra, porque ele está alimentando. É o lugar do pastor, porque a palavra pastor significa apacentador. Procure, pesquise, você vai descobrir se isso está certo ou não. O pastor é um apacentador e o Espírito Santo lhe fez o supervisor sobre um determinado rebanho para lhe alimentar com o quê? Com a palavra de Deus. Então aqui o profeta pega a palavra bispo e disse, quem que é esse supervisor? É o pastor. Então, lhe fez pastor sobre o rebanho, como diz realmente ali em Atos capítulo 20. Assim, pastor, a responsabilidade final, que é exclusivo o tema aqui, a responsabilidade máxima de todos os trabalhos que existem mundo afora está nos ombros do pastor. Vai cair, se lhe perguntasse, se fosse pedido conta de um trabalho que está sendo feito numa igreja que tem lá um mestre, 2 mestres, 5 mestres, 3 evangelistas, tem até profetas que profetizam lá no meio. De quem é a responsabilidade final daquele trabalho? A responsabilidade final, até onde nós entendemos, pastor, é justamente do pastor local, daquele pastor sobre o qual ele é um superintendente, um supervisor sobre toda aquela obra que ele está gerenciando naquela região. Não está certo isso, pastor Maia?
Nós temos aqui, inclusive, a citação do profeta, e nós vamos, com certeza, nós vamos chegar lá, porque esse trabalho ministerial é um trabalho com uma sincronia, como uma sinfonia, como uma banda. Tem um regente, e todos os demais desta banda têm que acompanhar os sinais daquele regente, e cada um desses tocadores tem que conhecer as notas do seu instrumento. Você já imaginou que bagunça seria se o violonista não conhecesse quais são as notas do violino, se o que está tocando baixo não conhecesse, embora todos fossem tocadores, e que não houvesse uma sincronia para trabalhar? Então, o que eu vejo hoje, na questão de ministério, e nós temos muitas citações aqui, nós vamos aproveitar o máximo e vamos continuar com o programa número 2, com certeza, é esse atropelo do desrespeito por ignorância ou por falta de conhecimento, que cada um pudesse permanecer no posto do seu dever. Nós notamos que a chave maior da preparação de uma igreja vem através do anjo que Deus estabeleceu para cada igreja. Ele vai administrar esses dons a favor da igreja. Mas isso tem que trabalhar dentro de uma sincronia. Cada ministro, cada pregador, cada dom que Deus tem levantado, pudesse aprender qual é a sua função dentro do corpo. O que nós estamos vendo é todos querendo fazer tudo e não encontramos o respaldo desta observância, desse respeito da limitação. Eu não posso entender, irmãos, que um dom de mestre prepara uma igreja para o rapto. Eu não posso entender que um dom de pastor, um pastor vai preparar uma igreja para o rapto. Ou um profeta, ou um apóstolo. Eu entendo que todos eles, nas mãos de Deus, no dom que Deus tem dado para cada um, e eles souberem a sua porção dentro da sua vocação, da sua chamada, no respeito ao capitão, ao ancião, ao líder, que eu estava dizendo hoje para meus meninos, que uma da dificuldade da igreja, ou da nossa dificuldade, é dar valor ou ênfase à liderança de Deus, porque nós pensamos que é a liderança do homem. E nós vamos ver aqui o profeta dizendo que é a liderança de Deus através do homem. Então, quando existe isso, de eu cumprir o meu papel como pastor, o outro cumpre o seu papel como um ensinador, como um evangelista, cada um cumprindo esse papel, nós vamos ter uma igreja sadia, porque nós vamos ter o remédio para todas as doenças da igreja, no ensinamento, na exortação, no consolo. Nós vamos ter tudo que a igreja precisa para se preparar, ela tem. Mas Satanás, sabendo que essa desintegração traria prejuízo, ele tem trabalhado ao longo de muitos anos, justamente para que não haja esse tipo de sincronia. Mas nós vamos chegar lá pela graça de Deus. O Mombrana disse na mensagem de discernimento de espírito, ele diz, olha, apenas tome um ministro hoje, se ele tem o batismo do Espírito Santo, e ele sabe que se pregar aquela palavra, isso vai encurtar sua fama, isso vai colocá-lo em uma igrejinha em algum lugar, ou talvez na rua. Porém, ele sabe que há algo em seu coração que está queimando, ele vê a vinda do Senhor, ele não se importa se ele tem uma igreja grande ou pequena, ele não se importa se ele tem o pão de hoje ou não tem, ele não se importa se tem boas roupas ou não, ele está atento a somente uma coisa, e esta é a vida dentro dele clamando. Ele está tentando alcançar algo para a glória de Deus. E este homem, fazendo assim, estará demonstrando a exata vida do Espírito que está nele. Vocês estão me acompanhando? Ele declarará com seus atos. Nem deve algum servo de Deus tomar a glória. Nem deve algum servo de Deus tomar um dom de Deus e tentar se gloriar, ou algo mais. Porém, sua correta execução é fazer algo para a glória de Deus.
É por isso que você vê a mesma coisa hoje. Devemos ter discernimento de espírito para ver de uma pessoa o que ela está tentando fazer. Estão tentando glorificar a Deus? Estão tentando glorificar a si mesmo? Então, veja, o profeta falando dos dons. Porque nós temos na Bíblia grandes dons, mas eles não foram submissos verdadeiramente à liderança do Espírito Santo. E por não submeter ao Espírito Santo, eles tomaram o lugar do Espírito Santo e tornaram grandes homens. E o profeta disse isso. Não é porque sua igreja é grande e deixa você passar com isso, que Deus está obrigado a te vindicar como pastor, ou como mestre, ou qualquer outra coisa. Deus tem um padrão. E o que nós queremos falar nessa noite, entre tantos assuntos, é o padrão de Deus para o mestre, é o padrão de Deus para o pastor, é o padrão de Deus para o apóstolo. Isso não é um título, isto é uma função que se realiza e os seus atos comprovam. Eles comprovam que ele foi chamado para esse propósito, não é isso? Perfeitamente. Agora